Sejam todos muito bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Anônimos de Sucesso. E hoje nós estamos com uma pessoa aqui muito especial. Então já vou apresentar ela aqui para vocês. O nome dela é Bruna Nogueira. Ela é filha de Deus, esposa e mãe, empresária, mentora de mulheres. Atua na liderança e desenvolvimento de pessoas, unindo princípios cristãos, visão estratégica e sensibilidade. Sensibilidade prática para fortalecer famílias, relacionamentos e jornadas pessoais com mais propósito e equilíbrio. Com uma comunicação leve e profunda, Bruna compartilha aprendizados e ferramentas que ajudam mulheres a florescerem em identidade, maturidade emocional e liderança no dia a dia, no lar, na carreira, na fé. Sua alegria é compartilhar conhecimento para gerar impacto real e positivo na vida das pessoas ao seu redor. Essa é a Bruna Nogueira. Muito prazer, Bruna, te receber aqui. Uau! O coração até bateu forte. E quando você falava, eu fiquei pensando, cara, é verdade, Deus me transformou nisso tudo. É real. Que legal, né? Tipo, ver assim, quando nós falamos de nós mesmos é uma coisa, quando você vê outra pessoa falando é diferente, né, Bruna? Verdade, verdade, né? Porque assim, de certa forma eu tenho sido perguntada, né? Como é que eu te apresento? Foi a Hum, terceira vez é, num curto espaço de tempo. E eu fiz esse texto aí com a ajuda do chat, te confesso, é, né? E aí, quando eu li assim, eu falei, poxa, tudo isso é verdade, né? hum. Tudo isso é real. Quem diria que eu ia me tornar essa mulher? A gente está em construção durante todo o tempo, né, Bruna? Exatamente, exatamente. É uma Hum, alegria realmente poder estar aqui e é uma alegria eu hum. poder dizer realmente é verdade tudo isso e eu tenho um grande prazer, uma grande alegria de ter me tornado essa pessoa. Sei que eu estou em construção, né? Que talvez daqui a um tempo eu possa até agregar outras funções aí, mas isso tudo com a ajuda de Deus, com certeza. Maravilha. Ah, Bruna é uma amiga querida, nós fizemos a formação juntos lá em 2016, né, na Febracis. você foi mãe em 10 anos, 2017, 10 anos, 10 Robson. anos. Boa, né? Olha, como passa rápido, né, Você Bruna? tinha só uma menina na Só época. tinha uma É, criança, agora virou uma creche. verdade, Eu falo que a família prosperou, verdade, é verdade. É uma grande forma de né? prosperidade. A É, família prosperou. Bruna, a gente dá início aqui. Eu começo sempre com uma pergunta. sim. Eu quero saber de você, o que é sucesso para Bruna Nogueira? Isso era a única coisa que estava no script, né? O resto, o Mesmo resto, assim, eu me neguei a treinar. o resto a gente deixa o senhor conduzir aqui. Pois é, mas eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Eu acho que sucesso tem. Eu acho que tem duas formas de enxergar, Robson. Eu acho que sucesso na forma mais prática, mais rápida, né, de responder no dia a dia, de uma maneira palpável, é a gente ter êxito em algo que a gente se propõe a fazer, ou em algo que a gente não espera e faz bem feito, Hum, né? Às vezes até supera a nossa expectativa ou nos surpreende de ser algo que a gente não imaginava e aconteceu e a gente fica feliz em olhar para isso e falar, poxa, eu consegui, realizei algo que ou que eu me propus ou algo que eu nem imaginava que eu era capaz. hum, Então, isso para mim é é sucesso sucesso. e êxito. E eu acho que de uma forma mais a macro, mais ampla, que é onde eu tenho olhado muito hoje, o sucesso é aquilo que a gente cumpre um chamado, cumpre um propósito, que às vezes a Hum, gente nem entende, hum. né? Mas chega um determinado momento que a gente consegue colocar essa capa e falar: Uau, eu acho que é para isso que eu nasci, né? E chegar nesse lugar com integridade, Hum, eh, respeitando a história, né, respeitando os erros, os acertos, ou se é que pode falar de erros e acertos, né, os hum, aprendizados e hum. e os méritos, as conquistas, eu acho que isso é o maior sucesso. É chegar lá no final e falar assim: "Olha, eu fui aprovada". Eu atravessei essa É. caminhada, eu fiz esse percurso e realmente tive êxito. Uhum. Isso que você estava falando me arremeteu a um versículo que tem na Bíblia, você falando de seguir o propósito, de estar fazendo aquilo que Deus quer.
que é em Romanos 2:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito, né? Esse é o Então, verdadeiro sucesso. esse É, então isso aqui a gente aí. pode dizer que estamos divididos em três camadas, né? Você trouxe um sucesso, né, menor, um macro, e esse um sucesso, vamos que a gente transcendente, vamos dizer assim, né? Exato, é um propósito maior, né? Eu acho que esse é o maior sucesso de todos. Hum, É hum. chegar no fim da vida e escutar do nosso Criador dizer assim, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Nossa, isso aí Esse é o maior sucesso. isso aí, vamos É para caminhando. isso que a gente está aqui, né? Eu acho que esse é mais do que qualquer like, mais do que qualquer fama, né? Realmente é cumprir aquilo pelo qual nós somos designados. Cumprir o propósito, né? E assim, é muito bom ouvir você falando isso, Bruna, porque eu acho que muitas pessoas ainda não sabem qual é o propósito, não está muito distante disso, mas em contrapartida, pode ser que tá, até mesmo pelo universo que nós vivemos, que é de autoconhecimento, ajudar outras pessoas, eu vejo muitas pessoas buscando isso, querendo saber o porquê estão aqui, o que vieram fazer aqui. E eu queria saber de você, quando os seus alunos, os seus mentorados vêm te procurar, qual a maior demanda? O que que eles Bruno, eu quero resolver isso, eu quero achar isso. Qual que é a demanda que eles te procuram? Ah, hoje eu não atendo mais individualmente, né? Eu atendo grupos e o meu maior objetivo é fazer com que as pessoas, quer seja nas nossas empresas, quer seja na mentoria que eu retomei recentemente, que elas possam se enxergar da forma que Deus as enxerga, Hum, não diminuindo nem aumentando, né, aquilo que nós somos. E isso passa por a gente sair da questão de aprovações humanas, né, de se preocupar menos com o que o outro diz. E a gente só encontra realmente esse verdadeiro propósito quando ele é interno, muito mais do que aquilo que a gente mostra para os outros, hum. né? Então, se você me perguntou, né, uma orientação que eu dou para essas pessoas, é, a minha mensagem, Robson, ela é desprovida de religião, mas eu não consigo nos apartar do Criador em tudo que Sim, eu sim. falo, né? Então, eu creio que Deus nos criou com uma visão imparcial. Aliás, imparcial não, desculpa, a palavra é parcial Hum, daquilo que nós enxergamos sobre nós mesmos. Nós não temos total clareza sobre quem nós somos, nós não temos clareza absoluta sobre qual é o nosso desígnio, nosso propósito enquanto nessa terra. Não sim. sabemos pelo qual nós somos chamados, né? Uhum. Que é o ID, O ID, né? mas a gente não sabe exatamente onde, com quem, como. O processo, Eu, ele eu, não é totalmente claro para a eu, gente. só uma vírgula disso aqui, Bruna, quero que você conclua, mas só para não perder a linha do raciocínio. Isso que você está dizendo, eu conecto muito com a história de José. Porque se fala todo o processo, ele não. Ah, não, não quero. Mas Uhum. quando chega no final, a gente vê que vale a pena. Mas prossiga É aí. muito legal a gente ver a história de José de trás para frente, né? Hum. Porque a gente já sabe o final, a gente É, já sabe que ele se torna o governador, mas enquanto ele estava ali no buraco, qual que era o propósito né? dele? Ele só tinha uma visão, ele tinha um sonho, que ele Uhum, tinha uma capa. Ó, uhum, isso é importante, ele tinha uhum. uma capa, Isso. né? Então existia uma unção sobre a vida dele. E existia o sonho ali dos irmãos e dos pais, né, servindo, se prostrando ali diante dele. Então ele sabia que tinha algo maior esperando por ele. Como eu sei, como você sabe, mas como é que vai ser isso? Onde é que vai ser isso? Com quem vai ser isso? Essas respostas nós não temos. Ao longo da caminhada, né? E aí a gente aprende muito sobre autoconhecimento, que é extremamente importante, né? Mas se a gente for lá em Gênesis e entender que nós somos imagem e semelhança do Criador, Gênesis 1:26, né? eu não sou muito boa de endereço aí não, mas você pode ir falando. Eu tenho alguns gravados aqui. Boa, boa. Muito bom que a gente se complementa, né? Isso. Então, se nós somos imagem e semelhança do Criador, a gente só vai saber nosso propósito interino se nós conhecermos melhor o Criador. E ninguém viu Isso. Deus, só Moisés teve a oportunidade de ver Deus pelas costas ainda. Hum.
né? Então, se a imagem e semelhança de alguém que a gente não consegue ver ainda pela magnitude de pureza que ele carrega, eh, eu também não consigo me ver. É, faz sentido. Ah, Exatamente. Olhando então, por essa visão. É. então, assim, eu tenho uma parte obscura sobre quem eu sou. E aí, essa jornada, quando a gente olha só para o nosso umbigo, fica muito mais difícil da gente entender qual é o nosso propósito, em cima só do que a gente é bom ou ruim. Porque Deus usou em cima de Moisés o que era, de Moisés não, de José, que a gente está falando aqui, o que ele era bom, o que ele era ruim, e coisas que ele nem imaginava, né? Porque a visão de Deus é muito maior do que a nossa. Então, a maior maneira da gente caminhar segundo o nosso propósito, mesmo que a gente não tenha a maior clareza e definição sobre ele, é olhar para Deus, para o nosso Criador. Então, essa é a maior direção que eu tenho hoje. Se você me perguntar qual que é o meu propósito, eu falo assim, eu tenho certeza que eu estou no caminho. Agora, te definir exatamente, eu não tenho toda essa definição. Então, como é que eu posso ensinar o outro qual que é o propósito dele, né? Não cabe a mim, cabe ao Criador. É como se uma peça de um quebra-cabeça tivesse se perguntando para que eu sirvo. Qual é a minha imagem? Na verdade, ela é peça de algo maior, né? A peça do Sim, quebra-cabeça, sim. ela não Não, sabe exatamente o que ela aí- representa, Uhum. né? Mas quando você vê diante de algo maior, se falta aquela peça, falta muito. Falta muito. É, Aham, exatamente. aham. Tipo, você não compreende o todo, mas você faz parte daquilo todo para algo maior. Nem uma Isso. coisa que você acabou de falar aí. Talvez eu ainda não saiba de certo qual é o meu propósito. Como eu vou auxiliar o outro a alcançar o propósito? Eu costumo muito dizer para a Agda, eu e a Agda a gente conversa bastante, eu digo assim, que nós não conseguimos enxergar depois da curva. Uhum. Tipo, eu tô vendo aqui, mas tem a curva ali. Deus já sabe o que vai acontecer ali. Eu ainda não sei. O que compete a mim é fazer o meu melhor e Sim. continuar caminhando. Até a curva, pelo menos, Até a né? curva, pelo menos. Que É, lá ele vai me abrir outros, é né? isso Me aí. expandir o horizonte, vamos dizer assim. E eu acredito que aqui na Terra ele usa pessoas. Uhum. Por exemplo, essa sua fala. Por isso que eu sempre chamo a atenção para você que está nos assistindo. Clica aí no sininho, se inscreve no canal, compartilhe essa mensagem, porque através dessa mensagem vai alcançar outras pessoas que têm histórias que vai inspirar outras pessoas também. Então não deixe de compartilhar esse conteúdo. Então aqui na Terra, Bruna, nós estamos com, mesmo que não saibamos qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, mas através da nossa atitude, do nosso comportamento, nós estamos fazendo a obra de Deus, tocando outras pessoas, até mesmo através desse Sim, podcast, com das coisas que a gente certeza. está falando aqui, está tocando outras pessoas para despertar, de repente, pô, deixa eu procurar também. E aí os milagres que vão acontecendo aqui são feitos por pessoas que são usadas por Deus, né? Uhum. E essa linha de hoje transmitir mais a mensagem de Deus, essa parte espiritual, Bruna, aflorou quando? É desde sempre? Você tem um. Ah, não, foi nesse fato que aconteceu? Compartilha com a gente. É, bom, deixa eu fazer só um adendo aí em relação ainda ao propósito. Hum, Eu creio que muitas pessoas têm já um propósito mais definido, porque são certo. pessoas que são designadas a algo desde muito cedo, né? Ou Uhum, de forma muito específica, como um médico, por uhum, exemplo, né? Uma pessoa que tem um dom, um talento muito sim, específico numa área. Então exato. fica mais fácil de definir. Uhum, Mas já as pessoas que perguntam, né, que uhum, ficam nessa nuvem de eu não sei o meu propósito, é porque às vezes é um propósito mais genérico. E aí é no caminho. A gente sabe quando a gente está na jornada, porque a gente sente paz, sente isso. alegria, sente leveza, né? É uma coisa Uhum, que flui, né? uhum. Então, eu não preciso especificamente de uma definição que coloque isso dentro de uma caixinha. Eu só preciso viver realmente nessa paz que excede o nosso entendimento, né? É porque eu vejo assim, eu vou falar de mim, não vou falar das outras pessoas. Quero ter certeza, eu quero. E não é, a vida não é certeza, não tem nada, é assim e acabou. Tudo Perfeito. muda, né? Valores mudam, o tempo muda. Eu era uma pessoa quando nós nos conhecemos, hoje sou outra pessoa e a Perfeito. gente está evoluindo. É isso aí. Agora, voltando à sua pergunta, deixa eu ver se eu lembro dela. Hum, É,
eu comecei, na verdade, né, quando eu me senti mais aberta, né, Uhum. para trazer essa mensagem relacionada ao nosso, a uma atmosfera mais espiritual, ao nosso Hum. Criador. Eu tive um encontro com Deus aos 24 anos de idade. Antes desse encontro, eu não conhecia Deus nem de perto da forma que eu o conheço hoje. Aquilo ali foi um ponto de conversão, né? Eu ia num sentido, e a partir daquele encontro, daquele alto impacto emocional, minha vida virou para um outro lado. Então, primeiro as mudanças foram sendo internas. Na Sim. época, imagina que isso foi. Eu tinha 24 anos e foram 24 anos atrás. Aí começa a fazer conta, né? Agora você faz as contas aí. Então, eu tive 24 anos antes desse encontro e tenho 24 anos pós Pós. esse encontro, né? E ali nesse ponto de conversão, muita coisa interna mudou. A primeira delas foi: eu estou sendo vista, né? A lei da semeadura, ela é real. É. O que eu planto, eu colho. Até então eu não sabia disso, né? Então eu já tinha feito muitas coisas que eu achava que não teria consequência. Pequenas coisas, grandes coisas, mas desprovida, ninguém está vendo, então eu sou livre. Era uma falsa liberdade. Hum. Depois desse encontro, eu passei por tenho passado, né, por um longo processo. Então eu passei por aquele tempo onde eu me envergonhava de dizer a minha experiência com Deus e de dizer que eu era crente, Hum. né? Eu tinha bastante dificuldade com isso, porque eu, de certa forma, cresci num ambiente que olhava para isso sem bons olhos, né? A gente vem de uma cultura brasileira onde o crente era aquela pessoa que não tinha instrução, né? Enfim, acho Tem que alguns estigmas e tal, é né? diferente dos Estados Unidos, né? Que o protestante ele tem uma outra. Outra visão, né? Foi criado um outro Ele é cenário uma em cima pessoa mais dele. inteligente, é um Isso. empreendedor, enfim. Não, o brasileiro era da Assembleia de Deus e com umas características específicas. E eu não me encontrava, não me encaixava naquilo, porém a verdade tinha me sido revelada. E as Hum. pessoas que estavam mais próximas da verdade tinham aquela característica. Então eu passei ali por uma dificuldade de identidade. Era um outro tempo na nossa nação. Não existiam pessoas famosas, Hum. né, cristãs, que Que, hoje né, existe, né? Hoje propagava existe isso. influencers, existe cantores famosos, Uhum. naquela época não. Então eu me sentia bem sozinha nessa, acompanhada de Deus. Eu sei que Deus me comissionava, mas eu era tipo agente secreto, né? Tava ali, mas. E foi uma caminhada de crescimento espiritual a Hum. princípio, né? Depois eu me deparei com um autoconhecimento, que foi, Hum. né, um pouco muito próximo de quando a gente se conheceu. E ali foi trabalhar dentro de mim não só um lado espiritual, onde eu tive meu espírito vivificado, mas também onde eu comecei a ter a minha alma curada, Hum. né? E com essa alma curada de lá até hoje, né, a gente está em um processo de 10 anos, eu tenho cada vez mais me despido daquilo que os outros pensam, né? Eu tenho procurado muito menos aprovação no ser humano e muito mais aprovação em Deus. E isso tem me feito um ser humano mais autêntico, né? É. Tem me feito um ser humano talvez mais diferenciado, porque eu não estou muito preocupada em seguir a manada, É. né, com todo Uhum. Sim, respeito, sim, mas, lógico. né, então isso me aproxima muito mais de ser a pessoa que Deus me criou para ser, né? Então eu creio que eu vivo essa melhor fase da minha vida até então. Eu acho que eu não. Muito mais livre, aí sim a verdadeira Agora você liberdade. está livre. Isso, exato, exatamente. Eu acho que isso é um estigma que bloqueia muitas pessoas, a questão de pensar o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, que muitas vezes pode ser que ele esteja pensando ou reparando, né? Mas não quer dizer que ele tá, não, tá focado, e a pessoa deixa de viver, de se arriscar, de viver experiências. É muito Pens- sutil e é É, inconsciente, né? é. A gente não faz isso sabendo que está fazendo isso, mas isso acontece sim em pequenas atitudes do dia a dia, quando o nosso diálogo interno é um diálogo de se diminuir.
quando a gente se coloca mais ou menos, consequentemente, assim, é inevitável de que a gente está fazendo uma comparação, Sim, sim. né? E Aham. toda comparação vem do temor aos homens. Hum. Né? Porque imagina, Deus criou cada um de uma forma. Imagina, João Batista era aquela pessoa totalmente diferente, desde o ventre ele foi designado de uma forma diferente. Imagina se ele não cumprisse aquilo que ele foi chamado, porque ele fica preocupado que os outros vão chamar ele de esquisito, de estranho, entende? Então, se ele fizesse isso, ele estaria, de certa forma, se encarcerando. É. E sem querer, como a sociedade tem aquele padrão, né? Antigamente era a Rede Globo, agora a A internet, o internet, às vezes. É. Instagram. Então a gente acaba indo muito parecido com o que os outros estão fazendo na busca de aprovação, na busca de amor, que são as necessidades básicas de todo ser humano. E inconscientemente a gente vai colocando rótulos, colocando roupas que não nos cabem. Né? Eu sou da área da moda, então eu gosto muito de fazer esse É, paralelo com, essa comparação, né? né? Então, se eu colocar uma roupa pequena em mim, ou se eu colocar uma roupa grande demais, uma cor que não me favorece, isso vai me tirar daquele ideal que é o meu, que é diferente do seu, que é diferente de uma loira, de uma morena, da essência de cada um. É muito mais uma coisa que vem de dentro para fora. Né? Então, sempre que existe comparação, quando eu tenho um diálogo interno, ou que me super empodera além, né, que é uma defesa, Hum. ou que me coloca para menos, que eu não me sinto suficiente, que tudo que eu faço não é bom, esses lugares nos tiram de quem nós realmente somos. Um ponto muito importante que você falou aí, Bruna, eu não sei se a pessoa conseguiu captar aqui, mas os dois pontos. Quando eu me diminuo, e outro fator que muitas pessoas acabam não percebendo. Quando eu me coloco além para provar, ou tipo, como eu já fui muito humilhado lá atrás, como eu já fui pisado, eu me coloco numa posição de superioridade para não, ninguém mais pisa em mim, ninguém... E às vezes eu acabo afastando as pessoas, sendo mais rude, mais bruto, uma coisa que eu não precisava ser, eu só precisava ser leve. Aí não está sendo realmente a sua identidade, porque vem de um lugar de dor. Isso. Né? E a cura, ela é um processo. Né? É muito comum, por exemplo, eu trafego mais no universo feminino e tem muitas mulheres feridas com relacionamentos. Tem homens também, mas as mulheres se expressam mais. E é muito comum uma pessoa ter se machucado profundamente com um relacionamento e aí sai desse relacionamento machucada, existe aí um processo de cura e dentro desse processo uma fala muito comum é eu nunca mais deixo que ninguém me maltrate ou que me desrespeite. Isso. E perfeito, Ok. essa linha é Uhum. perfeita. Agora, é, será que isso está cicatrizado ou será que se isso é um negócio que se você coloca a mão ainda É grita? ferida ou é só cicatriz, né? Porque se for ferida, qualquer pessoa que tentar se aproximar, seja uma pessoa respeitosa, o que for, a pessoa vai estar alerta, porque aquilo ainda dói, Exato. né? Por isso a gente precisa do tempo para que as coisas aconteçam e de procurar essa cura. Porque se Exato. a gente Uhum. ficar apertando ali, ela não vai ser É, fica curada. aquela feridinha lá, quando bater, vai doer, né? Isso, isso. E aí essa imagem, tanto da pessoa que é menos ou que é mais, ela é perfeitamente diagramada por um escudo. Um escudo não, uma armadura, A armadura. né? Porque a armadura, ela impõe força, que Isso. não é a verdadeira, porque tem uma máscara ali, Isso. né? Aham. Então ela chega com força, e não é a verdadeira, então tem a máscara. E por dentro existe alguém acuado, se sentindo menos, né? Porque tá com aquela proteção, né? Então, Então, a armadura, tanto para força como para se esconder, ela é uma arma uhum. que está contra a sua real identidade, e a gente encontra essa real identidade quando a gente consegue, de fato, tirar essa máscara, tirar toda essa força e usar uma outra arma. Você tem algum livro para indicar que ajuda nisso, Bruno? Olha, Nessa ó, descoberta, nessa. Você é um tem? livro das antigas esse, Aham. né? Muito bom, o Cavaleiro Preso dentro Não, ou O na armadura. Cavaleiro Preso na É Armadura. isso aí. Nossa, Qual um que é o livro. autor, você lembra?
O autor eu não Mas um lembro. grande autor, né? Eu não lembro o nome Nossa, dele, mas que ele seja honrado, realmente né? é um grande livro, um A, livro fa- simples, muito é, bom. a fábula é muito, muito bacana. Então, se você acha que está numa armadura aí, tem algo te prendendo, quer se despir, tirar essa capa da armadura, uma dica boa de leitura para você é O Cavaleiro Preso na Armadura. Recomendo. Ô, Bruna, e nesse processo de descoberta, de autoconhecimento, o que que te despertou? Fala, não, eu tenho que buscar o autoconhecimento. Para você, primeiro. Eh, eu recebi uma palavra uma vez, Hum, inesperada. Eu frequentava uma igreja batista, que não era avivada, e foi uma profeta dos Estados Unidos uma vez, e era um período que a gente estava com muita dificuldade, crianças pequenas, casamento em crise, em várias áreas a gente estava com dificuldade. E essa mulher falou que a minha cura estava bem diante de mim. Eu já frequentava a igreja há alguns anos, né? Então hum. aquilo ali me intrigou. E eu creio que eu me pus à disposição de ser curada a partir daquela consciência de que eu estava doente, Hum. né? Então, se a minha cura está bem diante de mim, isso significa que eu não estou curada, Tem né? algo a Tem algo resolver, que eu né? preciso trabalhar, tratar, né? Então, acho que inconscientemente, depois dessa palavra, eu acabei me abrindo para isso. Depois nós passamos por um deserto, já era uma época de deserto, passamos por um deserto onde eu tive que me reinventar profissionalmente, tive que me reinventar de algumas formas. E esse caminho, essa jornada me levou até um casal que trabalhava com terapia cognitivo-comportamental, e eu entrei num processo, e esse processo foi muito curativo. E isso acabou me levando para os cursos que nós fizemos depois, que também foram, né, anos aí de jornada. E aí a gente acha que sai de lá pronto, mas vê que tem muito mais para caminhar. É um processo. Só está no Mas processo. aí foi realmente assim, essa busca, quando eu entendi o que que era autoconhecimento, foi quando a minha alma começou a ser curada, porque eu entendi que tinha coisas que Deus fazia, mas tinha a minha parte. Isso é muito É, importante é, entender, né? é. A minha parte de gerenciar os meus pensamentos, de entender que os meus pensamentos não são quem eu sou, né? E que eu tenho o poder, isso aí é poder e é poderoso mesmo, de direcioná-los, tanto para o bem como para o mal, né? De acreditar neles ou de questioná-los. Eu sou realmente isso que eu estou pensando que eu sou? Se eu não sou, eu sou o quê? Isso está me edificando ou está me prejudicando? Né? Então, questionar esses pensamentos como se eu fosse um agente fora de Tipo, eu mim. saio de É mim e começo a isso, me. isso, isso. E aí, mudar os padrões. A autoajuda me ajudou nisso, né? Lá já diz em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Romanos Então, 12. comecei a olhar para a mente, aquilo que estava permeando, o que que eu estou deixando, quais são os pensamentos que eu estou deixando que façam um ninho em mim? Eles são verdadeiros? Né? Da onde que veio essa crença? Da onde que veio esse tipo de verdade que eu estou achando? O que que a verdade de Deus diz sobre isso? Né? E aí, substituindo, porque não existem cadeiras vazias, não existe mente vazia. A gente só consegue tirar um pensamento, um padrão de pensamento ruim, incluindo, colocando no lugar um novo padrão. Né? Então, foi Foi nesse, assim nesse que processo. foi sendo transformada. E aí, beleza. Aí você foi lá, se descobriu, tá se descobrindo, porque eu digo que é um processo, mesmo lá, Sim, tipo, a sim. gente se conheceu há Me 10 trouxe anos. até aqui, né? Isso, a gente se conheceu tem 10 anos, você estava na sua busca, eu na minha busca, e eu continuo buscando, você também, e a gente está se desenvolvendo a cada dia, né? Uhum. E agora o segundo passo, como você se descobriu, agora eu passo a ajudar outras pessoas. Como foi começar a empreender nessa área? Porque aqui a gente fala bastante para o público empreendedor para incentivar, motivar as pessoas a olhar para uma linha que talvez ela não tenha olhado ainda. Né? Sim, Como que sim. foi essa parte de empreender no autoconhecimento?
Bom, foi também um processo. Logo depois do autoconhecimento, eu comecei a atender pessoas individuais. Lembro de ter atendido sua esposa, sua irmã, Olha lá. foram minhas cobaias, mas ó, deu certo. Deu certo, foi muito bom. E ali eu comecei a me descobrir, né, nessa paixão por pessoas, porque antes eu achava que eu não amava gente. Eu preferia trabalhar atrás do computador, atrás da tecnologia, porque eu não era um people person, É, né? Me faltava esse amor que vem de Deus. é. Então, assim, quando eu fui vendo que aquilo ali, uma palavra, um gesto, um direcionamento, uma coisa que eu sempre pedi muito para Deus, é sabedoria, né? Peço todo dia. Todo dia É, tem que pedir. hoje, às vezes, eu escuto, né, mulheres que, para mim, são altamente poderosas, falando, você tem uma sabedoria, e aquilo ali, eu tenho certeza que é fruto daquilo que eu pedi. É, É fruto daquilo que Deus tem me derramado de algo que eu realmente anseio. Eu tenho buscado a sabedoria como a prata e o ouro, né? Então, ao ver que essa sabedoria aplicada estava trazendo frutos, foi me dando a crença de que, olha, eu acho que eu consigo, eu acho que leva tá jeito. dando, tá dando resultado, Né? né? E aí fui reforçando esses padrões positivos dentro de mim, que me permitiu até me tornar uma empresária, não só na área de pessoas, mas na área de falar, ok, eu tenho essa capacidade de liderar pessoas para que algo seja realizado, né? As pessoas precisam de direcionamento. Se elas precisam de direcionamento, logo elas precisam de alguém que direcione. A antiga Bruna ia falar assim: não, eu não vou mandar ninguém fazer nada. Que poder que tem eu de mandar as pessoas fazer alguma coisa? Então, eu lidava com esses pensamentos até que eu percebi, não, as pessoas precisam ser lideradas. Se eu tenho um olho na terra de cego, eu sou rei. É, Não tô. é? Então, se eu já dei passos, não é sobre saber o que tem do outro lado da esquina, é sobre assim, até a esquina eu enxergo, enquanto tem pessoas que não estão enxergando, então eu posso direcioná-las. Então, eu estou um passinho na frente nesse quesito. Então, esse quesito me permite transbordar com confiança, Sim, né, de sim. saber que, da mesma forma que deu certo para mim, que já deu certo para outras pessoas na prática, pode sim, com toda certeza dar certo para muitas outras. Pode não dar? Pode, mas eu não tenho a responsabilidade sobre isso. Eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, porque pode não ser bom para alguém. É, Não, é. Tipo, vai beneficiar 1.000 e talvez um não seja beneficiado. Então, louve-se os 1.000 que foram beneficiados, né? pois é. Nessa parte de liderar, tem um. Eu gosto de ensinar muito através de acrônimos. Eu criei um acrônimo para a parte de liderança, que eu digo que é os 3 Ls. Uhum. Que é o primeiro, que eu já vi que você já tem os 2 primeiros, por isso que você faz o terceiro. Que o primeiro é o LM. Primeiro, ser líder de mim mesmo. Se eu não consigo me liderar à frente de um refrigerante, de um cigarro, de uma bebida, então primeiro eu preciso liderar essas coisas. Eu lidero a mim mesmo Uhum. frente a essas coisas, esses desejos, essas vontades que vêm para não. Perfeito. Eu estou com vontade disso, mas eu me lidero, não vou fazer, né? LM. É LM, inclusive, uma coisa que eu acho que é muito forte é quando você começa a praticar o jejum, que Uhum. aí você está sendo LM, líder de mim mesmo. Sim. Depois o LE, que é liderar as suas emoções. Quantas pessoas não se frustram, entram enrascadas porque alguém fala uma coisa, ela se emociona, xinga, briga, discute. Então, lidera a minha emoção. Peraí, eu recebo, assimilo, não. E depois eu tomo ação frente àquilo. Então, quando eu lidero os 2 primeiros, que é líder de mim mesmo, líder das minhas emoções, eu passo a aplicar o LP, que é líder de outras pessoas. Posso direcionar, conduzir essas Legal, pessoas gostei, para outro muito caminho. boa. Perfeito, é uma ótima forma de memorizar, É. né? E, Uhum. e lembrando que o primeiro e o segundo, eles estão ligados, né? Ligados. Eles também é uma E, forma e de na- liderar a mim mesma. As minhas emoções fazem parte de mim, sim, né? sim, sim. Elas não são quem eu sou, mas elas fazem parte de mim. Eu separo pela questão, para dar ênfase, que se eu trago os dois juntos, eu não dou ênfase na emoção. Verdade. Que tipo, lidero a mim mesmo, então eu lidero alguém que fala mal. Não, mas eu separo a emoção para ver que realmente, se eu não segurar essa parte da emoção, eu entro em muita arriscada. Alguém rela no meu carro, eu saio brigando, xingando, e a emoção não conduzida da maneira correta faz a pessoa cometer coisas que depois ela para. Para que que eu fiz isso? O Perfeito. que que eu ganhei?
fazendo Perfeito, isso. perfeito. Bruna, na vida empreendedora, na vida de adquirir sucesso ao longo do tempo, tem os desafios. Uhum. E para inspirar outras pessoas, você teve algum desafio que você sofreu nessa caminhada que você Ah, pode quase nada. compartilhar com a gente? Quase nada. Eu tive alguns sucessos inesperados e muitos desafios mais inesperados ainda. Quem não tem, né? Esse é tipo aquele, quem não tem, joga a primeira pedra. Eu acho que não existe. Uma coisa que assim, eu gosto de reforçar muito esse tema porque eu sei da dificuldade da nossa geração, nas mulheres de hoje, do tempo moderno, quererem ser mães, né? Hum. E então eu gosto de tocar nesse assunto exatamente porque eu sei que talvez não seja para todas, muitas mulheres lidam com a dificuldade de ter filhos, algumas mulheres lidam com a dificuldade até de ter relacionamentos, mas para aquelas que são casadas e optam por não ter filhos, um grande desafio que eu tive na minha vida foi a maternidade, né? Mas foi o melhor desafio que eu já vivi até Eu hoje. sei que a recompensa é muito boa, né? O melhor, né? Por quê? Porque na minha juventude, eu imaginei a minha vida de uma certa forma, aquilo ali também desmoronou, e com a armadura eu fui me tornando uma mulher bem-sucedida profissionalmente, comecei a ganhar cedo, um bom salário, me tornar independente, e para mim era antagônico essa mulher poderosa com a figura de mãe. Então, por um tempo eu me questionei, quero ou não quero ser mãe, né? E quando eu decidi que eu queria sim ser mãe, né? E que a família era o que eu mais ansiava, isso é uma característica muito forte em mim, eu abri mão por um tempo da minha carreira. Abri mão de toda a minha carreira, eu não sabia o que ia ser depois, na verdade, abri mão, né? Eu abri mão, eu lembro que depois que eu saí, eu era secretária executiva muito cedo, ganhava muito bem, tinha, né, acesso a lugares muito altos, assessorava presidente da América Latina, do Brasil, em grandes corporações multinacionais, viajava viagens internacionais, tinha bastante responsabilidade, me era delegado bastante poder, e abrir mão disso foi um super desafio, né? Foi um grande desafio. Eu lembro que quando eu entreguei o meu cargo, eu fui no Marezo. Pode falar nome de marca aqui? Nem sei. Tá tranquilo, Na tudo pode. época era a referência que eu tinha de loja de sapato. E eu fui e comprei 6 pares de sapato. Hum. E eu pensei assim, eu não sei quando eu vou poder comprar de novo. E tem todo um medo, tem toda uma questão por trás, não é só estou deixando o cargo aqui, mas tem o financeiro que vem, tem todos os status, os acessos, né, Bruna, que Uhum. você vai deixar Quem eu nesse deixo de momento. ser, era a minha identidade. Isso, é. Porque as pessoas, né, elas perguntam, quem é a Bruna? Aham, Ah, a Bruna é empresária. é. Na verdade, eu estou empresária, né? Não. Nessa parte da minha vida, eu estou sendo empresária. E naquela época, eu era uma executiva. Uhum. E aquilo ali era um casaco bonito, né? Que eu colocava Era uma todos os identidade dias. bonita de Tipo, se... dava um poder, um status, né? E ali, e essa jornada, né? Ela até fala, voltando para o tema central, sucesso, ela não foi fácil. Porque primeiro teve a questão financeira, que a princípio pode falar, ah, mas seu marido estava bem, empresário e tal. Nessa jornada toda, nós tivemos uma quebra, meu nome ficou sujo, eu tive fiscal de justiça batendo na minha casa. Então, assim, não foi um sucesso linear que só subiu, né? Ah, eu parei Uma e a minha vida crescente. foi tranquila, porque eu tive quem me sustentasse, né? Eu tive que aprender a perguntar para o meu marido se eu podia comprar, até a gente equacionar se eu teria um recurso ou não. Enfim, isso tudo foi negociado no processo. Certo. Mas, e aí também teve o depois, quando eu vi a minha filha caçula com 7 anos, eu entendia que a primeira infância era de 1 a 7 anos, né? E aí eu falei assim, gente, minha filha está com 7 anos, o que que eu vou fazer? Agora ela cresceu, Hum. né? E eu não sei fazer nada. Mas esse eu não sei fazer nada era uma grande mentira, porque eu esqueci tudo que eu já tinha feito, tudo que eu tinha já realizado, né? Então, ali me deu aquela síndrome da impostora, como se eu nunca tivesse feito nada, como se a maternidade em si não tivesse me trazido tantos
mais, né, conhecimentos do que a própria vida profissional. Então, essa talvez tenha sido as frustrações os desertos que eu atravessei, mas que me trouxeram a certeza de que eu subi a montanha certa. Uau. Esse é um grande sucesso que eu tenho hoje, talvez o maior deles. E hoje são quantos filhos? Eu tenho 3 filhos Três? Ah, então já demais. jovens, já. Eu tô na frente, porque a minha caçula tá com 15. Você tá com a caçula? Eu Eu tenho pensava assim, gente, vai ter uma época que eu vou ter 3 adolescentes em casa, como é que vai ser? Eu perguntava, uma e tá tá fora sendo muito agora, né? bom. Uma tá fora. É, né? Um outro grande desafio é É. abrir mão para os filhos voarem, né? Porque eu abri mão de tanta coisa para exercer esse papel de maternidade, que de certa forma, quando eles começam a sair, eu não deixo de ser mãe, mas o dia a dia muda, Muda, né? muda. E aí é uma nova fase, que eu tô gostando muito também. Faz parte, né? A vida é um processo, né? Tipo, primeiro a gente vem, fica ali cuidando, dando aquela atenção, eles vêm crescendo, vêm começar a ter as ideias deles, que nem agora eu tô com a Júlia tá com 14. A sua Uma mais moça, nova tem 15 e a é, minha mais velha tem 14. 14. Então eu vou ter que suar Mas você tem bastante. pequenininhos ainda. Ainda tem a Laura É. de 4 e o Danielzinho de 2 aninhos. Então, Bruna, e você compartilhou esse sucesso, mas assim, o desafio, você falou lá da questão de ter que Ah, a gente largar, quebrou, quebrou. faltou recurso financeiro, né? Teve oficial de justiça, não. Então, uma atitude minha, Hum, a longo prazo, trouxeram muitos desafios, dificuldade financeira, mas mesmo assim, hum, né? Se a gente parasse naquele recorte onde a gente teve a dificuldade financeira, faliu, eu tive cesta básica sendo entregue na minha casa, né? Vários desafios. Se parasse naquele recorte, eu ia falar assim, não valeu a não pena, valeu a pena. né? Mas a gente tem que continuar, apesar dos desafios, porque se você está num desafio hoje, não para nele, É, você ainda vai superá-lo, né? E essa é a graça da vida. essa é olha que palavra legal, essa é a graça da vida, e realmente, porque se fosse tudo linear, isso eu comparo com, eu sempre esqueço o nome, mas eu sempre comparo com, que fica medindo o coração, como é que chama? Marca-passo? Não, marca-passo não, fugiu o nome. Quando ele fica medindo a intensidade ali. Acho Quando que é está marca-passo. linear, Aham, é porque não tem vida, né? não tem vida. Hum. Acabou. Então, esses altos, que é também outra dica de livro, picos e vales. Boa. Então, a vida é É, picos e vales. E basta a gente aprender a conviver quando está no pico, né? E saber direcionar, ter energia, força quando está no vale e subir novamente, né, Bruna? E, Bruna, dessa sua caminhada, você pegou muitas histórias, muitas pessoas passaram com você. Tem alguma pessoa assim que marcou, que, pô, essa história aqui mexeu comigo, que você gostaria de compartilhar assim, com a gente? hum, tô pensando. Tranquilo, sem. Tiveram muitas histórias, né? Mas assim, especificamente. Pode ser minha mesma história? Pode ser, tranquilo. Uma fase que realmente que mexeu comigo foi quando a minha filha mais nova ficou entre a vida e a morte. Olha, Essa fase, assim, quantos anos ela ela tinha? tinha 4 anos. 4 anos, a idade É, da Laurinha. é. Então, ali eu me tornei uma pessoa antes e depois. Hum, Foi algo que foi uma renúncia, uma entrega muito grande, né? E que também mudou. Eu não vou me aprofundar aqui na história, uhum, mas uhum. mudou realmente, novamente, o meu relacionamento de confiança com Deus, né? E entender que a gente não tem nada, a gente realmente não tem o controle de nada. A gente acha que tem algum Uma controle, né? sensação. É, é. E não. Mas tem muitas histórias aí para me inspirar. Agora me falta assim um Assim, modelo, claro. Talvez se você quiser uhum, não, direcionar para um modelo assim, mais específico, então me vamos, venha. vamos pegar aqui, então, é o seguinte, você vem nessa crescente de sucesso e tal, mas uma pessoa que de repente te inspirou, que você viu uma história de sucesso, uma pessoa que teve um resultado, pode ser que seja famosa ou não,
que te inspirou e de repente você aplicou e também teve sucesso, seja profissional ou na sua área pessoal? Uma pessoa que eu admiro muito porque eu vi antes e depois. Hum, Hoje ela é uma mentora, uma referência nacional. E é uma pessoa que eu continuo, não sigo todos os dias, não acompanho todos os dias, mas continua me inspirando pelo modelo que é, pelo que Deus fez na vida dela, é a Camila, Camila, Camila Vieira. Camila Vieira, olha, É, é. tem um carinho muito especial a todos ali. Aí tem muitos outros, né, que Uhum, acompanharam essa jornada dela, e que também vieram crescendo, porque eles não são como uma locomotiva, né, que vai uhum, vindo muitos outros trilhos atrás. Eu isso. sou fruto disso, honro a vida deles, mas a Camila especificamente, a gente, quando começou a fazer a nossa jornada, ela não tinha nenhuma expressão, Não, né? é. E um dia ela decidiu se posicionar, e eu lembro disso, quando ela abriu uma conta de Instagram, teve o apoio da filha, Olha, você vê, né? Que né? Eu legal, lembro que né? ainda era um perfil verde, é verde até hoje, É, né? mas assim, me É. chamou a atenção porque o meu perfil que estava sendo trabalhado era verde. Tem uma identificação ali, né? E de repente, ela também teve seus encontros com Deus e tem se tornado cada vez uma mulher, né? Então, hoje, né, não sei daqui para frente, mas hoje ela continua sendo uma grande referência para mim. Uau, que legal. E assim, Bruna, é legal, que nem você compartilhando. Eu te conheci, a gente teve idas e vindas, mais tempos próximos, mais tempos longe, mas estamos aí, né? Sempre se acompanhando de Sempre se alguma forma, né? acompanhando de alguma Sim. forma. Mas que nem coisas que você trouxe hoje aqui que eu não sabia. Às vezes é legal ver isso, porque você olha para a pessoa, você tem aquele estereótipo, você tira a sua ideia, Uhum. mas não tem essa ideia dos desafios, de quantas coisas a pessoa superou, de quantos desafios teve que passar para chegar onde está hoje. Igual você dizendo da Camila. Coisas que ela trouxe nessa parte de nos cursos, nos treinamentos dela, que tipo, eu olhava e falava: "Não, tá ali, tá perfeito". E ela trazer isso, os desafios que ela passou, renúncias que ela teve que fazer, quebrar o orgulho que ela tinha, que ela compartilhou. Então isso é muito bacana quando a pessoa mostra essa fragilidade, que mostra que todos os seres humanos passam por isso. É, o legal é que assim, eu acho que eu tive a oportunidade de vê-la desabrochar. Hum, E, e esse processo, né, de ver a pessoa sair de um ponto e chegar no outro, como aconteceu muito em processos de coach com homens, com mulheres, sair do ponto A e ir para o ponto B de hum. forma tão exitosa, né? Isso realmente eu acho que é o que me marcou em relação a ela e em relação a tantas outras pessoas que eu pude acompanhar que são anônimos aí, mas cumprindo seu propósito com sucesso. Hum. Então, esse tema Anônimos de Sucesso, acho que foi uma inspiração divina, porque eu sempre vi isso, pessoas que são espetaculares, são fenomenais, fantásticas, igual a pessoa que está aqui na minha frente, Querida, né? recíproco. Igual a pessoa que está aqui na minha frente, e que, tipo, só ainda não foram alcançadas pela grande mídia, mas têm um sucesso, fazem a diferença na vida de outras pessoas, têm uma forma de pensar que é louvável compartilhar com outras pessoas, uma forma de agir, né? Então eu sei Uhum. que foi uma inspiração divina para a gente estar Eu fazendo esse. amei. E quando eu vi, né, logo que eu recebi seu convite, e É, até antes mesmo é, de, né, e hoje é. aconteceu, estamos aqui. Eu fiquei pensando, poxa, o sucesso não necessariamente está atrelado à fama, né? Isso. Aham. E aí me remeteu, eu sei que a gente está caminhando aí para o fim, mas eu não queria deixar de comentar isso. É, eu tenho feito uma live toda segunda-feira Ah, no meu legal, perfil. legal. A gente tá, eu e uma amiga chamada Denise, uma querida, me fez esse convite. Toda segunda-feira desse ano a gente estará falando sobre uma mulher da Bíblia. Seguindo aí um roteiro de um livro da Ângela Valadão, né, Mulheres da Bíblia. E a gente tem passado na ordem de Gênesis, por enquanto, cronológica de todas as mulheres. E nós falamos segunda-feira passada sobre Joquebede, Joquebede. que é a Eu mãe peguei um de Moisés. pedacinho lá da live que eu vi lá. A mãe de Moisés, ela foi uma mulher que foi citada na Bíblia, ou seja, milhares,
milhares Milhares de de anos anos depois, né? Nós estamos falando sobre ela. e ela, Ou isso que é o seja, legal. quantos likes será que ela tem no Instagram? Né? Muitos likes, milhares de E likes. o que que ela fez? Ela foi uma mulher corajosa que cuidou de deixar um cesto na água com seu filho, né? E este filho foi o salvador do povo de Deus Hum. naquele tempo, né? Do Egito. Do Egito não, do deserto. Então, aquela mulher foi extremamente bem-sucedida. Só que ela poderia ser anônima É, facilmente, porque foi o filho dela que fez história, né? Mas se não a fosse a atitude atitude dela. dela, Eu, eu gosto muito da atitude dela, mas a filha, a irmã de Moisés, foi de uma sabedoria incrível também, né, mas você não Bruno? acha que ela foi direcionada? Falou assim, filha, vai lá, vai acompanhando o cestinho. Acho que Não. teve o dedo dessa mãe. Então, assim, essa foi uma mulher que poderia passar batido, a gente nem sabe direito o nome dela, Uhum. mas ela teve, como Ana, como várias outras Sara, na Rebeca, palavra, na e Bíblia, assim. né, que só foram citadas porque seus filhos marcaram Hum, muito a história. E já tem mulheres, como Esther, como Débora, que são referências, cada uma na sua, né? A uhum. Débora já era uma pessoa mais ativa, uma profetisa, uma juíza, uma mulher empoderada, muito sábia, né? Que não disputava ali com os homens, mas sabia do seu lugar, exercia exatamente o seu propósito, tinha muito sucesso. E podemos comparar também com Esther, que era uma rainha que não tinha voz, mas a atitude, a intercessão, o jejum, né? Cada uma delas teve muito sucesso, mas cada uma cumpriu aquilo que elas foram chamadas para fazer. Isso não significa estar no palco, não significa Isso. ter muitos likes, Holofotes e tal. não significa ser conhecida por uma grande massa, né? Exato. Então, volta para aquela questão do sucesso maior, né? Uhum. Inicial. E talvez essa seja a principal mensagem que eu quero deixar. Às vezes a gente fica procurando o sucesso para a gente que é do outro, e a gente volta para esse lugar de comparação e de É. não fazer de fato aquilo que a gente é chamado para fazer. Pode ser que no meu último dia ouvi de Deus falar assim, serva boa e fiel, entra para o gozo do seu Senhor, seja só assim, você foi uma mãe muito, muito boa que designou seus filhos para a missão de impactar o mundo, que eu creio que é isso que eu estou fazendo em primeiro lugar como chamado, né? Ser uma boa esposa, que isso reflete também nos meus filhos, Hum. e, e eu sei que eles vão ter mais tempo e mais bagagem que eu para impactar o mundo, mas isso também não me tira dessa função de poder ajudar mulheres, poder liderar as nossas empresas e poder fazer um país mais próspero, mas isso não quer dizer exatamente não ser anônimo. Hum. Pode ser que eu faça tudo isso com muito sucesso e entre no gozo do nosso Senhor de forma anônima, Uau, que né? legal, Bruna, que legal, muito bem, muito bem. Bruna, a gente está caminhando para o final, Sim. mas antes de você, Ah, que você trouxe, não, pena. tá tão gostoso, né? Eu falei para você que era uma coisa muito gostosa de se fazer. Verdade. Você trouxe uma mensagem que eu achei muito poderosa. Mas eu queria que você, se as pessoas quiserem te achar, quiserem falar com você, como que as pessoas te acham? Deixa aí as suas redes, seus contatos, como que as pessoas conseguem Bacana. contactar a Bruna. Isso tudo é muito novo para mim. Eu tenho redes sociais já há muito tempo, mas falta um posicionamento. Então, se você trabalha com posicionamento, eu estou te procurando. Fica aqui a deixa, né? Meu Instagram é Bruna Nogs, né? Ali a gente anuncia as lives, os cursos que estão em andamento. Também posso deixa o meu WhatsApp? Não, vai pelo Instagram Vai e lá pelo a gente tem Instagram, WhatsApp, as redes, né? nas Então, redes sociais. por lá que você vai me encontrar de forma mais fácil. E também aí no dia a dia, na NXO, na God Vibes e Hum. nas nossas empresas. Uau, muito bem. Bruna, você trouxe uma mensagem poderosa, mas aqui no final, para a gente fechar, é o que eu sempre digo. É, a gente não sabe o poder da internet. Pode ter Uhum. uma pessoa vendo, duas, 10, daqui a pouco 1 milhão, 1 bilhão, estamos em 8 bilhões de pessoas, Vamos né? ficar famosos Imagina, e daqui a pouco, ó, por que não, Né? né? Por que não, né? Tudo é possível, né? Verdade. A gente está na caminhada, a gente está fazendo, né? Não estamos parados, né? Uhum. Então, pensar que a mensagem que vai chegar para essas pessoas, tipo,
eu quero deixar essa mensagem, independente, não sei quando eu vou, mas essa mensagem eu quero que fique. Então, deixa essa mensagem para todos. Bacana. O que vem agora, assim, no meu coração Hum, é exatamente essa questão de que quando nós pegamos num tambor, né, e a gente bate no tambor, principalmente em era de internet, a gente não sabe onde aquele som pode chegar. o eco, né? Bum, bum, Energia desse. né? Então, às vezes, a gente impacta uma pessoa lá na China. A prova disso é a pandemia, de uma pessoa que Isso. espirrou lá e chegou no mundo inteiro. E, então, se você tem uma mensagem dentro de você que você sente no teu coração que você tem que passar adiante, põe a mão nesse tambor. Não importa se vai ser uma pessoa, duas pessoas, você não sabe onde vai chegar, mas se Deus tem falado com você, tenha a coragem, a ousadia de falar, né? De fazer aquilo que você é chamado para fazer. E também pense na responsabilidade, porque se você, nós estamos sempre agindo, nós estamos sempre com a mão nesse tambor. A gente tem a escolha de fazer isso para o bem e para o mal, mas tudo que nós fizermos, em algum momento vai nos ser cobrado. Então a gente tem que pensar na responsabilidade de fazer e de não fazer. Uau, É isso muito aí. bem, Bruna, que papo gostoso, foi Muito bom mesmo. sensacional, maravilhoso estar com você aqui. Eu que Obrigado por você agradeço. ter aceitado o convite. Mas eu que agradeço, imagina, um privilégio. Que venham outros, né? Quem Estamos sabe a gente abertos para faz uma isso. parte 2, né? Legal, muito As bom. pessoas que Obrigada nos e ouvem. parabéns, Robson, pelo trabalho, com Obrigado. muita desenvoltura, muita simpatia, né? Que sempre foi, acho que você está no lugar certo. Ai, que bom, fico feliz por esse feedback aqui ao vivo, Sim, tá? com certeza. E vamos continuar, né? É isso Espero aí. que essas histórias impactem outras histórias e o convite fica para você. Deixa aí o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Se você deixar um comentário, de repente eu ver lá que sua história é bacana, a gente pode conversar e quem sabe você não vai estar aqui compartilhando a sua história para inspirar outras pessoas também. Então, Bruna, Perfeito. E se você sentir de alguma forma que eu posso ajudá-la de alguma maneira ou ajudá-lo, acesse minhas redes sociais. Como o Robson me apresentou aí no início, o que mais me traz alegria é saber que de alguma forma a minha vida, a minha mensagem ou aquilo que eu me proponho a fazer por energia possa te influenciar de uma forma positiva. Então, tá aí meus contatos. Te aguardo. uau, que bom. Pessoal, tchau, tchau. Nos vemos no Até uma próximo próxima. episódio do Anônimos de Sucesso. Obrigada.